A casa ficava no fim de uma rua antiga, onde os postes de luz falhavam todas as noites. Era grande, de 2 andares, com um quintal largo e árvores altas demais para aquele bairro. O preço chamou atenção imediatamente. Barata de May, o corretor evitava olhar nos olhos quando apresentou o imóvel. Falava rápido, ensaiado, disse apenas que o antigo morador havia partido e que a venda seria feita com tudo dentro. Móveis antigos permaneciam intactos, fotos em porta-retratos mostravam um homem sozinho, sempre sério, sempre no mesmo lugar da casa, roupas ainda penduradas, como se alguém fosse voltar a qualquer momento. Lucas, o novo comprador, ignorou o desconforto. Precisava de um lugar barato. E aquela casa parecia um golpe de sorte. Na primeira noite, o silêncio era pesado, denso. Como se a casa estivesse... Ele deitou-se na cama que já estava lá, sentindo o cheiro de poeira e algo mais, algo que ele não conseguia identificar. Um cheiro doce e metálico. Lá fora, o vento assobiava entre as árvores, fazendo os galhos arranharem a janela do quarto. Lucas fechou os olhos, tentando se convencer de que era só uma casa velha, cheia de ruídos normais. Foi então que ouviu um barulho vindo do andar de cima, um rangido lento, seguido de outro. Eram passos, mas não eram passos normais. Eram arrastados, pesados, como se a pessoa que andava não conseguisse levantar os pés do chão. O som atravessou o corredor de ponta a ponta e depois parou. Silêncio. Lucas ficou imóvel, prendendo a respiração. Ele estava sozinho. Tinha certeza disso. Tinha trancado a porta da frente, verificado todas as janelas. Não havia como alguém ter entrado. Ele tentou se acalmar. A casa é antiga, a madeira trabalha. Ele se virou na cama, fechando os olhos com força, mas o som de uma respiração lenta e profunda, vindo do outro lado da porta do seu quarto, o fez congelar. A casa não estava vazia, e ele estava começando a entender o porquê da venda ter sido tão urgente e tão barata. O corretor não vendeu apenas um imóvel, ele vendeu um problema. O primeiro som veio depois da meia-noite. Eram passos no andar de cima. Não eram passos rápidos nem leves. Eram arrastados, pesados, como se alguém estivesse caminhando muito cansado ou talvez ferido. Lucas ficou completamente imóvel na cama, tentando convencer a si mesmo de que era só a sua imaginação. Casas velhas fazem barulho, todo mundo sabe disso, mas os passos pararam exatamente acima do seu quarto. E então ele ouviu uma respiração forte, irregular, e parecia muito próxima. Lucas abriu a porta do quarto com o máximo de cuidado. Olhou para o corredor. Estava vazio, mas o ar estava gelado demais, e no chão havia marcas recentes, como se algo tivesse sido arrastado até ali. Ele voltou para o quarto e trancou a porta. Tentou dormir, mas não conseguiu. Na noite seguinte, a mesma coisa. Passos, a respiração pesada e, desta vez, um rangido. O som de uma porta se abrindo lentamente no andar de cima. Uma porta que Lucas sabia que estava trancada há anos. Ele pegou uma lanterna na gaveta da mesinha de cabeceira. O medo era grande, mas a curiosidade era ainda maior. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Subiu as escadas degrau por degrau, o coração batendo forte no peito. O corredor superior estava escuro, como breu. A luz da lanterna dançava pelas paredes, criando sombras assustadoras.
Ele viu a porta. A porta do sótão estava entreaberta. Um filete de luz fraca e amarelada escapava pela fresta. Uma luz que não deveria estar ali. Lucas se aproximou, empurrando a porta devagar. O cheiro de poeira e mofo invadiu suas narinas, mas havia outro cheiro também. Algo metálico, familiar. Sangue. O feixe da lanterna percorreu o espaço. Queixos velas, móveis cobertos por lençóis brancos. E no centro do cômodo, uma cadeira de balanço. Ela se movia para frente e para trás, lentamente, sem ninguém nela. Ao lado da cadeira, no chão, uma pequena caixa de música de madeira. A melodia era suave, quase infantil, mas naquele contexto parecia a trilha sonora de um pesadelo. Lucas se aproximou da caixa. Tinha uma inscrição antiga, quase apagada para minha querida Elara. Quem era Elara? Ele nunca tinha ouvido esse nome. Começou a vasculhar as caixas próximas. Encontrou um velho álbum de fotografias. As fotos eram em preto e branco, família sorrindo, crianças brincando no jardim, e então ele a viu, uma mulher jovem, de olhos tristes, segurando um bebê no colo. Na legenda da foto, escrito à mão, Elara e o pequeno Thomas 1920. Folheando mais adiante, as fotos se tornavam mais sombrias. Elara aparecia cada vez mais magra, com olheiras profundas. A última foto dela era a mais perturbadora. Ela estava sozinha, na frente da casa, olhando diretamente para a câmera, com uma expressão de puro desespero. Não havia mais sinal do bebê. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Ele encontrou um diário. As primeiras páginas eram cheias de alegria e amor pelo filho recém-nascido. Mas depois, o tom mudou. Ela falava de uma doença que levou Thomas, falava de noites em claro, ouvindo o choro fantasma do seu bebê. Falava de um vazio insuportável. A última entrada era curta e aterrorizante. Ele me chama todas as noites. Eu ouço andar lá embaixo. Ele precisa de mim. Vou encontrá-lo. Foi aí que Lucas entendeu. Os passos arrastados, a respiração, não era um invasor. Era o eco de uma tragédia. A dor de uma mãe que nunca conseguiu deixar sua casa. De repente, a cadeira de balanço parou. A caixa de música silenciou. Um frio glacial tomou conta do sótão. Lucas ouviu um sussurro atrás dele, tão perto que ele sentiu um hálito gelado em sua nuca. A voz era fraca, cheia de tristeza. Você o viu? Ele se virou de repente, a lanterna tremendo em sua mão. Não havia ninguém ali. Apenas as sombras e o silêncio pesado daquela casa. Ele desceu as escadas correndo, não olhou para trás, trancou a porta do quarto e passou o resto da noite encolhido, ouvindo o som suave da caixa de música que recomeçou a tocar no andar de cima. Ele sabia que não estava mais sozinho naquela casa, e talvez nunca mais estivesse. No dia seguinte, Lucas decidiu reler o contrato de compra e venda da casa. Ele passou os olhos pelas cláusulas mais óbvias, aquelas que o advogado já tinha explicado: impostos, prazos, responsabilidades. Tudo parecia em ordem, mas uma sensação estranha, uma pulga atrás da orelha, não o deixava em paz. Foi então que ele encontrou uma frase escondida no final de um parágrafo enorme, quase como se tivessem tentado apagar a tinta. A frase dizia simplesmente: venda realizada no estado atual do imóvel, só isso, nada mais. Parecia inofensiva, uma formalidade legal, mas, por algum motivo, aquelas palavras gelaram a espinha de Lucas. Naquela noite, o silêncio da casa foi quebrado de novo, mas desta vez, os sons não vinham do andar de cima. Eles mudaram de lugar. Agora pareciam vir de baixo, diretamente do porão. Lucas nunca tinha descido lá.
Durante a visita com o corretor, a porta estava trancada e disseram que era apenas um espaço para o aquecedor de água e velharias. A porta ficava no fundo do corredor, logo atrás da cozinha, sempre fechada. A maçaneta, uma bola de latão antiga, estava sempre fria ao toque, não importava a temperatura da casa. Movido por uma mistura de medo e uma curiosidade que ele não conseguia controlar, Lucas foi até a porta. Ele girou a maçaneta. Trancada, como esperado. Ele forçou um pouco. Nada. Então, com um ombro, deu um empurrão mais forte. A madeira velha estalou e a porta se abriu com um rangido pavoroso que ecoou pela casa silenciosa. O cheiro o atingiu primeiro. Um cheiro denso, pesado, mofo antigo, de um lugar que não via a luz do dia há décadas. Ferrugem como metal se desfazendo pela umidade e algo mais, algo doce e podre ao mesmo tempo. Algo que seu cérebro primitivo reconheceu instantaneamente como tipo. Com o celular em mãos, ele acendeu a lanterna e apontou para a escuridão. Uma escada de madeira íngreme descia para as sombras. A cada passo que ele dava, o cheiro ficava mais forte, quase insuportável. Quando seus pés tocaram o chão de cimento frio do porão, a luz da lanterna revelou o horror. No fundo do cômodo, havia um quarto improvisado. Um colchão sujo e rasgado estava jogado no chão. Presas às paredes de pedra, havia correntes grossas e enferrujadas, com argolas nas pontas. E por toda a parede ao redor do colchão, a luz revelou marcas, marcas profundas de unhas na pedra. Arranhões desesperados, como se algum, por muito tempo, tivesse implorado para sair dali. Lucas sentiu o estômago revirar e vomitou ali mesmo, no chão imundo do porão. Ele não tinha comprado uma casa, ele tinha comprado uma tumba, e agora ele não estava mais sozinho nela. A polícia confirmou o que ninguém ousava dizer. Álvaro, o antigo morador, simplesmente desapareceu. Não foi embora, não foi viajar, ele nunca foi visto saindo daquela casa. Não houve corpo, nem funeral, nada que marcasse o fim. Vizinhos mais antigos lembram de gritos ecoando na noite. Anos atrás, um som de puro desespero que se perdeu no silêncio. Mas ninguém ligou para a polícia. Ninguém quis se envolver. A casa, com suas janelas escuras e ar pesado, já tinha a sua própria reputação. Lucas, o novo morador, sentiu o arrepio assim que pisou lá dentro. Ignorou como um simples frio, uma corrente de ar, mas a casa tinha outros planos. Ele a comprou por uma pechincha, sem entender bem o porquê. Agora, talvez estivesse começando a entender. Foi no porão úmido e empoeirado que ele encontrou, escondido debaixo de uma tábua solta, um diário de capa de couro, desgastado pelo tempo. Era o diário de Álvaro. As primeiras páginas eram normais, anotações sobre o jardim, contas a pagar, trivialidades do dia a dia, mas à medida que Lucas avançava, a caligrafia se tornava trêmula, quase ilegível. As palavras eram de um homem à beira da loucura. Ele escrevia sobre sombras que se moviam sozinhas, portas que se trancavam por dentro e uma presença constante e fria que o observava. Uma presença que não o deixava em paz. As últimas páginas eram as mais aterrorizantes. A tinta borrada, como se escrita às pressas, com mãos suadas. A frase final estava circulada várias vezes. A casa não me deixa ir. Ela precisa de alguém aqui dentro. Ela escolhe. Naquela noite, o silêncio da casa foi quebrado. Lucas ouviu um sussurro suave, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, chamando seu nome. Lucas. A voz era antiga, cansada,
mais insistente, chamando, pedindo uma troca. Um ar gelado percorreu o corredor, e a porta do quarto se abriu lentamente, rangendo. Ele sabia que não deveria, mas algo o puxou para fora da cama. No espelho empoeirado do corredor, seu próprio reflexo parecia distorcido, e atrás dele uma figura se formava, um homem magro demais, quase esquelético, com olhos fundos e vazios, a mesma figura das fotos antigas que encontrou na sala de estar. Álvaro estava ali. E ele não estava sorrindo. Ele estava apontando para Lucas. A troca havia começado. Você acredita em casas mal assombradas? Daquelas que não te deixam ir embora? A história que vou contar hoje é sobre uma dessas. É sobre Lucas e a casa que ele nunca deveria ter entrado. Imagina só, você compra a casa dos seus sonhos, espaçosa, antiga, cheia de charme. No começo, é tudo perfeito, mas então coisas estranhas começam a acontecer. Pequenos ruídos no meio da noite, objetos que mudam de lugar. Lucas, nosso protagonista, achava que era só sua imaginação. Afinal, casas antigas fazem barulho. Não é mesmo? Ele só não sabia que aqueles barulhos tinham nome e sobrenome. Numa tarde chuvosa, a coisa ficou séria. A porta da frente bateu com uma força descomunal e a fechadura girou. Sozinha, Lucas correu para tentar abrir, mas a maçaneta nem se movia. Ele foi para as janelas, uma por uma, forçando, empurrando, todas emperadas como se tivessem sido soldadas. O pânico começou a tomar conta. Ele estava preso, e foi aí que os sons mudaram. A casa inteira parecia respirar, um rangido longo e profundo, como um peito se enchendo e esvaziando. E os passos? Os passos eles nunca paravam, vinham do andar de cima, lentos, arrastados, circulando sem cessar. Lucas gritou, mas só o som da sua própria voz ecoava de volta. Desesperado, ele lembrou do porão. Talvez houvesse uma saída por lá. Com o coração na boca, ele desceu as escadas empoeiradas. A escuridão era quase total, quebrada apenas pela fraca luz do seu celular. O ar era pesado, com cheiro de terra molhada e algo mais, algo antigo. E então ele viu, pendurada em uma das paredes de pedra, uma corrente de ferro, enferrujada pelo tempo. Na ponta, uma argola de metal gasta. Curioso e apavorado, Lucas aproximou o pulso. A argola tinha o tamanho exato para prendê-lo. Foi nesse instante que ele sentiu, no canto mais escuro do porão, uma figura estava parada. Um homem, translúcido, com olhos vazios e tristes. Era Álvaro, o antigo morador. Ele não atacava, não se movia, apenas observava Lucas com uma expressão de resignação, como quem espera pacientemente o próximo a ocupar o seu lugar. E foi aí que Lucas entendeu. Tarde demais. A casa não queria matá-lo. A casa queria um novo guardião. E a corrente não era para o fantasma, era para ele. Você já viu um anúncio de casa que parecia bom demais para ser verdade? Pois é, o de hoje é um desses, mas com um detalhe bem estranho. Era uma mansão antiga, listada por um preço até que justo. As fotos mostravam um lugar majestoso, embora um pouco empoeirado, com móveis clássicos e pesados, tapetes persas e paredes repletas de quadros a óleo. Em um desses quadros, na sala principal, havia o retrato de um homem, um tal de Álvaro. A descrição no anúncio dizia que ele era o último morador, falecido ali na própria casa. Um detalhe mórbido, né? Mas quem se importa com isso quando o preço é bom?
Pois bem, um jovem chamado Lucas não se importou. Ele amava a arquitetura antiga e viu ali a oportunidade da sua vida. Assim que fechou o negócio e pegou as chaves, Lucas fez uma descoberta bizarra. A casa, que ele comprou achando que viria vazia, estava exatamente como nas fotos. Móveis, tapetes, quadros, tudo ali. Ele ligou para o corretor, que jurou de pés juntos que isso era impossível, que a família do antigo dono deveria ter retirado tudo. Mas não, estava tudo lá. Lucas, apesar de estranhar, acabou gostando. Economizaria uma fortuna em mobília. Ele se mudou, animado com a nova vida. Os primeiros dias foram de exploração. Cada cômodo parecia contar uma história. Na sala, o retrato de Álvaro o observava com um olhar sério, quase julgador. Lucas até brincava, dando bom dia para o quadro, mas com o tempo, a casa começou a mostrar seu lado mais estranho. Portas que se fechavam sozinhas, sussurros que pareciam vir das paredes, a sensação constante de estar sendo observado. Ele tentava ignorar, culpando a própria imaginação, o estresse da mudança. Só que a coisa foi piorando. Lucas começou a se sentir fraco, exausto, como se a casa estivesse drenando sua energia. Ele mal saía do quarto, perdeu o contato com os amigos, que ficavam cada vez mais preocupados. A última vez que alguém o viu, ele estava pálido, magro, e seus olhos tinham perdido todo o brilho. Depois disso, silêncio total. Meses se passaram e o anúncio daquela mesma casa reapareceu online. Mesmo preço, mesmas fotos, só que havia uma pequena, mas terrível diferença. Olhando com atenção para a foto da sala de estar, o retrato na parede não era mais o de Álvaro. No lugar dele, em uma nova moldura, estava Lucas, parado, sério, com o mesmo olhar vazio do homem que ele substituiu. A casa não era vendida com móveis ou objetos, ela era vendida com pessoas. Álvaro não tinha morrido. Ele foi substituído, a casa precisava de alguém vivo dentro dela. Sempre. Alguns lugares não querem ser habitados. Querem ser alimentados. Se inscreva no Fatos Sombrios Urbanos, porque nem toda casa vazia está esperando um morador. Algumas estão esperando uma substituição.